Tudo que Jacó construiu foi com muito trabalho, e ele mesmo fala isso, com muito esforço. Um trabalho de 3 semanas, 21 anos de trabalho para ele construir tudo que ele tem, a família, e Deus ajudando ele, porque senão Jacó estava perdido. Veja, é diferente de Abraão, de Isaac, que herdou tudo de Abraão. Jacó não, Jacó teve que trabalhar. Jacó queria as bênçãos de Abraão e Isaac. E ele ganhou com muita luta, trabalho, insistência, humilhação. A vida de Jacó praticamente transformou o meu jeito de pensar. Para você ter uma ideia como é transformador conhecer a palavra, né? Isso porque a gente quer se importar com o livro da lei, com o livro que Deus disse é a base de tudo, mas principalmente o livro de Gênesis. E aí pronto, Jacó saiu fugindo da presença de Esaú, e Esaú queria matá-lo. 21 anos depois eles vão se encontrar, tá vendo o paralelo? Só que agora, quando Jacó fugiu, ele era Jacó. Recebeu aquele nome num contexto que ele não teve culpa, ele perdeu a luta, mas ele nunca foi enganador, ele nunca foi profano, ele honrou pai e mãe. Mas quando ele volta como Israel, como aquele que honra a Deus, o seu pai e a sua mãe verdadeiro. E você não sabe a profundidade que tem isso. Tá vendo o paralelo? Ok. Tem outro paralelo na vida de Jacó, que é onde ele vê os anjos de Deus 2 vezes. A primeira vez é na escada, onde ele vê anjos de Deus subindo e descendo, em Gênesis 28, e depois em Gênesis 32. Ele vê também 2 bandos de anjo e dá o nome daquele lugar de Manaim. Quando nós chegarmos aí também, você nunca mais vai esquecer isso. São os mesmos anjos da escada. Agora aqui eu não vou explicar realmente, senão a gente vai ficar preso aqui. Só que agora eles não estão na escada. Já 2 paralelos. Em Gênesis 28, quando Deus dá aquele sonho para Jacó, então ele praticamente vê a promessa, mas dormindo, ele pega a pedra que ele dormiu, coloca por coluna e joga azeite, chama a pedra de casa de Deus, Betel. Depois, lá em Gênesis 35, Deus fala para Jacó, para Israel agora, retornar naquele lugar onde ele teve o sonho e fez uma coluna para Deus. E aí tem um contexto lindo, você vai entender o porquê, e acontece um evento em que Israel pega uma segunda coluna no mesmo lugar e derrama azeite. Bonito demais, tremendo, toda a história, todo o contexto, são camadas que deixam a história profunda demais. Cada coisa, cada passo, sabe? A coluna, a segunda, né? O azeite. E agora ele não chama mais só a pedra de casa de Deus, mas sim o lugar todo de casa de Deus. E depois ele confirma o nome dele, Israel. Todo esse contexto é maravilhoso. E essas 2 colunas fala de Judá e Efraim, e fala também de 3ª e 4ª casa de Israel. Quando nós chegarmos aí vai ficar tudo mais claro. Então, outro paralelo, né? E você vê que nos 2 contextos é Jacó com Esaú. Só que quando ele foge, ele é Jacó. Quando ele volta, ele é Israel. Toda aquela dor do coração dele é apagada. Nem as 2 esposas com os seus 12 filhos, aquela filha que não entra na contagem, nem tudo isso conseguiu apagar a dor que tinha no coração de Jacó. Somente a bênção que Deus deu, que foi uma bênção extraordinária, lá em Gênesis 35, mudando o nome dele pela 2ª vez, quando ele ouviu do próprio Deus e não mais do Pai, aí sim a dor do coração dele foi apagada. Aí sim ele se tornou um novo homem, mas pagou um preço. E o preço foi ele ficar manco de uma perna. Também tudo extraordinário. Deus poderia ter abençoado Jacó e deixar ele andar. Por que deixou ele coxo? Você sabe o que é ser coxo hoje? Imagine que eu estou aqui com as 2 mãos. Imagine eu perder mais ou menos o movimento completo de um braço. Ele fica assim, ó. Ainda que eu não tivesse perdido todo o movimento, eu teria que movimentar o braço bem devagar. Imagine eu ter que pegar o celular com esse braço que não é muito bom. Aí eu tinha que pegar aqui, colocar aqui, sabe? Eu não consigo fazer mais nada igual eu faria antes. Tudo fica limitado. Isso se eu conseguir levantar o braço, né? Imagine agora isso com a perna. Você já não anda como andava antes. Não trabalha como trabalhava antes. Nem trabalha de verdade. Tem que andar apoiado no cajado. Mas por quê? Porque a bênção é extraordinária. Então tinha que ter um preço, tinha que ter uma marca. E a luta de Jacó com o anjo representa a luta de Israel, o seu povo, junto com Deus. O preço que Jacó pagou também cai sobre nós. A história é linda. Então veja, nós estamos numa linha do tempo onde a gente avança e volta, certo? Gênesis 27, a bênção de Isaac sobre Jacó e Esaú. Aí acontece todo aquele contexto que eu falei. Gênesis 28,
Jacó fugindo da ira de Esaú e com todo aquele peso no coração, não pegou nada do pai e nunca voltou para pegar, ficou para o pai dele. Tudo que ele queria era o que nós queremos hoje. O direito de primogenitura para ser abençoado por Deus e abençoar as nações da terra. Era tudo que Jacó queria. Ou seja, aquele nome Jacó não tinha nada a ver com ele. Tinha a ver com Esaú, na verdade. Aí Gênesis 28 ele foge, Deus dá aquele sonho maravilhoso, acende uma luz no coração dele, mas ainda não é suficiente. E Jacó já tinha a bênção do pai. Veja, por que ele não ficou por satisfeito? O pai dele abençoou, Gênesis 28, do 1 ao 4. O pai dele abençoou com palavras que Deus ainda iria confirmar para Jacó. Mas para Jacó não era suficiente. Não porque Jacó era incrédulo. Sabe por quê? Porque por um lado, a mãe dele já tinha falado, o maior servirá o menor. O pai não deu ouvidos, mas Jacó já sabia disso no íntimo. Por outro lado, o pai dele entendeu, pagou um preço para isso, passou a bênção para Jacó, ainda que não iria passar, Deus fez ele passar, foi enganado, foi humilhado, mas não mudou o nome de Jacó para Israel. E porque Jacó teve que se transformar em Esaú, isso doeu no coração dele. Por isso que Jacó falou, mas mãe, o pai pode perceber que eu não sou Esaú quando ele me tocar. E aí a maldição vai cair sobre mim. E aí Rebeca falou, não, você vai colocar pelo no braço, nós vamos dar um jeito e que a maldição caia sobre mim. Você acha que Rebeca está armando um plano, induzindo o filho a se tornar um enganador, para enganar o marido? Claro que não. Não é esse plano maligno, não. Isso é o próprio Deus trabalhando. Porque Isaac estava cego, não só dos olhos. Na hora que ele foi abençoado, disse que ele não via direito. Por isso que ele teve que tocar e sentir o cheiro. Quando ele tocou e viu que o pelo era parecido com o de Esaú. O cheiro também, porque pegou as coisas lá de Esaú. Ele falou, a voz é de Jacó, mas o cheiro é do meu filho Esaú. Isaac, naquele momento, ele não estava só cego literalmente. Ele estava cego espiritualmente. E a comida literal cegou os olhos espirituais. E isso pode acontecer com a gente hoje. Por causa de comida e bebida, os nossos olhos espirituais serem cegados. Mudou a história ou não mudou? Então, Rebeca, figura da igreja, mulher de um só marido, marido de uma só mulher, a glória que está nos dois, ela falou que caia sobre mim a maldição. Ela sabia que não tinha maldição nenhuma, que a palavra de Deus iria ser confirmada através desse plano. E esse plano foi para castigar Isaac e para mostrar quem é Esaú de fato. Distorceu tudo, ele me enganou 2 vezes já, tomou a minha primogenitura. Tomou? Tomou como? Ele rendeu, não foi forçado a nada. E agora tomou a minha bênção. Mas Jacó, irmãos, ele ainda não tinha espiritualidade o suficiente para crer em tudo isso e se sentir satisfeito. Não é que ele duvidava, senão Deus nem abençoaria Jacó. Mas ele queria o próprio Deus confirmando isso com ele. E ele foi em busca disso. O sonho dele é tão bonito que surgiu um alerta no coração dele. Falou, eu sonhei com a casa de Deus. Por isso que ele pegou a pedra onde estava a cabeça dele, da onde veio um sonho, e falou, essa pedra é especial. Na verdade, não tinha nada de especial numa pedra, é uma pedra. Só que ela virou especial para Jacó, e aí Deus fez ela ficar especial, porque ele jogou coluna e deitou azeite. Você acha que aquela pedra é a casa de Deus? Claro que não, é uma pedra. Virou pó, foi demolida. Mas aquele momento foi usado por Deus para nos passar uma mensagem. Então Jacó já teve algo ali, um despertar. Não era suficiente. Isso ele vai alcançar em Gênesis 32 e 35, onde ele não vai mais ficar com dúvida com nada, porque para Jacó ainda dá uma sensação que ele enganou o pai dele. Enganador, pega pelo calcanhar, ainda dá a impressão que aquele nome está nele. E enquanto Jacó está nele, Esaú está no contexto. E assim é com a nossa vida. Enquanto tem Jacó, Esaú está no contexto. A partir do momento que Deus dá uma oportunidade para a gente lutar pela bênção, veja, lutar pela bênção, fazer obras. Por isso que Jacó lutou a noite inteira. E Deus muda o nosso nome para Israel, a vergonha passa. Aí Jacó se sente um novo homem. Veja, família, mulheres, filhos, e ainda Jacó não estava satisfeito. Ele queria Deus, ele queria chegar na promessa acordado, não dormindo. E ele conseguiu, com muito esforço. E é isso que Deus quer mostrar para a gente através dele. Para nunca desistir. Jacó não desistia jamais.
E você não alcança a bênção meramente lutando uma noite. Não foi porque Jacó lutou uma noite que ele alcançou a bênção. Foi por causa de todo o contexto de cuidar das ovelhas, inclusive aquelas ovelhas que Jacó cuidava, para Deus não era meramente ovelhas. Para Deus aquilo ali era o próprio Cristo cuidando do rebanho dele. De maneira que em Jacó, nesse momento, figurava a Cristo e as ovelhas figuravam a igreja. E isso a Escritura está declarando para a gente através de enigmas misteriosos. E o profeta Oséias, mais uma vez, vai ser o destaque para a gente conhecer isso. Em Gênesis 29, ele sai da ira de Esaú, fugindo de Esaú, ele tem esse sonho, tem um vislumbre, e aí ele se encontra com quem? Raquel. Ele não foi ao encontro de Raquel. Deus conduziu ele até Raquel. Ele se apaixonou por Raquel. Foi amor à primeira vista. E a Escritura diz que ele dá um beijo em Raquel, ergue a voz para o alto e chora. Por que ele chorou? Ele encontrou Labão. Ele sabe que a mesma coisa aconteceu com Isaac. O servo de Abraão foi até a casa de Labão e, foi conduzido pelo Espírito. De maneira que até Abraão está prefigurando o pai que vai propor um casamento para o filho, né? Que vai arrumar uma esposa para o filho. Abraão, nesse momento, prefigura o pai. Rebeca, que sai ao encontro de Isaac, está prefigurando a igreja. Então foi tudo armado pelo próprio Deus para ficar essa figura. Abraão, o pai, que está preparando o casamento para o filho. Isaac, que é a figura de Cristo, nesse caso, o único que teve uma só mulher, e a mulher que foi mulher de um só marido. Ela não dividiu ele com ninguém, como em Abraão e em Jacó. Então essa é a glória de Isaac e Rebeca. A promessa de Deus agora estava em Isaac e Rebeca. Por isso que Rebeca garantiu que não tinha problema nenhum em que Jacó se fizesse de Esaú, já que o pai dele, naquele momento, estava cego, literalmente e espiritualmente. Compreendeu? Lindo, né? Então, aí Jacó viu isso, imagine, tudo isso em questão de minutos, talvez. A cabeça dele explodiu. Então foi uma emoção muito grande no coração dele. Ele viu a história do pai dele, de novo, nele. Ele viu mais um sinal de Deus, porque a promessa estava em Isaac. E a mãe dele também saiu de lá para ser mãe de muitas nações. E agora ele encontra a filha de Labão, que é irmão da mãe dele. E ele logo se apaixona por Raquel. Um outro sinal, mais uma chama da esperança se acendeu no coração dele. E ele saiu de lá sem nada, fugindo da ira de Esaú, sendo possuidor de tudo agora, pela promessa de Deus e pela bênção do pai. Mas naquele contexto todo, ficou em dúvida, Esaú queria matar e ele foi embora. Saiu só com o cajado. Jacó chegou num lugar onde ele perguntou para aquele pessoal: de onde sois, meus irmãos? Aí eles disseram: nós somos de Harã. Aí ele perguntou: conhece Labão? O pessoal disse para ele: sim, conhecemos e tal e tal. E ali está Raquel, sua filha. E ela era pastora. Ou seja, já se identificou com Jacó, pastor. E ela era formosa. Ou seja, o sonho da escada que ele teve com os anjos já estava sendo iniciado com o encontro dele com Raquel. E de Raquel iria sair 2 pérolas. Pérolas porque as portas da Nova Jerusalém são 12 pérolas. E 2 delas são José e Benjamim. Só que no momento da vida de José, ele representou Cristo. E representou de maneira gloriosa. Então José, dos 12 filhos, foi o único que representou Cristo. E Benjamim, sendo o 12º, foi o único que representa toda a igreja junta. Porque ele conclui o número das 12 tribos. E isso tem até a ver lá com o selamento. Então, muito bonito, né? Daquela mulher iria começar a iniciar o cumprimento do sonho que Deus deu. Por isso, Gênesis 28 para Gênesis 29. Então, a Escritura diz que quando Jacó viu Rebeca, a história do pai dele veio na mente dele. Então, já está fazendo sentido a bênção do pai, a bênção da mãe, porque a mãe também abençoou, né? A mãe que falou: o maior servirá ao menor. Porque foi a palavra que veio para a mãe, para Rebeca, e não para Isaac. Só que se Isaac orou insistentemente para que Rebeca tivesse filho, e quando ela tem 2 lutam no ventre, vem a palavra de Deus para ela, e ela fala para Isaac, mas Isaac, por causa de comida, se faz de cego. Então, irmãos, Deus tem que bolar um plano aí, né? E um plano onde a gente conte a história de maneira justa, íntegra e reveladora, como eu estou aqui tentando fazer. Então, Jacó se emocionou. Agora ele não tinha só um cajado. Agora ele tinha também alguns sinais de Deus e uma mulher que acendeu uma chama no coração dele. Ele foi enganado. Labão enganou. Então,
O trato era: eu trabalho 7 anos pela tua filha. Porque ele amava tanto que diz que os 7 anos, e a escritura usa até o termo 1 semana, para ficar já de profecia, né? Passou para ele muito rápido, mas aí ele é enganado, tem que trabalhar mais 7 anos. Lá em Oséias, você vai ver que Deus considerou o amor de Jacó por Raquel e usou a semana profética dele para com Raquel para simbolizar Cristo trabalhando na 70ª semana pela igreja. Deus não desprezou Lia, pelo contrário, Lia entra na história, mas Deus usou o amor de Jacó e o trato dele, e porque surgiu de Jacó: eu vou trabalhar 7 anos pela tua filha Raquel. E Deus usou esse ponto para representar a 70ª semana. E não é à toa que de Raquel sai José e Benjamim, os 2 filhos principais de Jacó. Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We'll lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light, let Him lead the way. Lift our hands up and pray today, oh pray. Everyone needs somebody to lean on. Everyone needs someone who cares. If we come together as one, help each other get stronger, we are bound in the name of the Lord. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We'll lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light, let Him lead the way. Lift our hands up and pray today, oh pray, oh pray, oh pray, oh pray. So let's come together. Yeah, let's come together.